Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Mãe Pode. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera uma polêmica porque às vezes a gente vê nas propagandas assim, as mães amamentando seus filhos, a mãe lá plena, né, dando de mamar, a criança super bonitinha, mamando direitinho, mas a gente sabe que a amamentação é 80% perrengue, 20% tranquilidade, né? Bia, bom dia. Exatamente. Bom dia, boa tarde. Para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Então, homens e mulheres que quiserem nos assistir, não é só porque o tema é amamentação que vai ser só para as mulheres, muito ao contrário. A gente Muito tem pelo que contrário. trazer os homens, os parceiros, para as mulheres que têm os parceiros, seja qualquer outra rede de apoio, pais, irmãos. Ó, escutem aqui que a gente vai conversar com a Aline França, que é especialista em amamentação. Ela tem uma formação inicial em arquitetura, mas a maternidade trouxe essa necessidade dela ter um olhar sobre esse momento tão difícil que a gente sempre acreditou que era natural e biológico, mas que, na verdade, a gente precisa trabalhar muito. É muito gostoso, mas precisa de muita dedicação, né, Aline? Primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui no A Mãe Pode. Uma honra receber você, Aline. Obrigada, agradeço muito o convite. Para mim é sempre maravilhoso poder trazer esse assunto, né? Trazer luz para esse assunto, porque é isso, Bia, que você falou. E a Ju também introduziu muito bem. A gente tem essa ideia aí muito romantizada, assim, de que é instintivo. Instintivo, era essa a palavra. É só botar o peito para fora, o E a bebê criança vai chegar lá e pegar. vai mamar. E desde que o mundo é mundo, isso existe, vai dar tudo certo. É como se ali, quando a gente está gestando, você não conseguisse muito vislumbrar o que vem depois, né? Uhum. Então, Não mesmo. depois ali Ninguém do parto, fala é como sobre se os fosse perrengues. um portal, né? Um É. portal ali que tá, que eu só vou ver depois, eu não tenho como imaginar. Então, realmente, é uma batalha poder conscientizar e, claro, a gente tem colhido já os frutos disso, né? Um trabalho já de muitos anos, mas, de fato, num imaginário popular, a gente falando de algo mais abrangente, mais amplo, a grande maioria das pessoas acha que vai ser tranquilo. E é engraçado que a gente pensa, antigamente, né, não tinha consultora de amamentação, não tinha estande de formação, mas antigamente as mulheres amamentavam muito menos do que hoje, Uhum. em termos de tempo, em termos de frequência do aleitamento exclusivo, era muito menos, né? Historicamente, a amamentação tem sido mais presente para as mulheres e para os bebês do que antigamente, né, Aline? Sim, é uma outra coisa assim, né, Bia? A gente tinha, vocês talvez tenham na história recente da família de vocês, quando uma pessoa tinha problema para amamentar, tinha outra que amamentava, Sim, tinha a vizinha, tinha. tinha a tia, né? A mãe de Tinha as irmãs, leite. mãe de Minha leite. mãe amamentou vários dos sobrinhos dela, né? Uhum. Eu tenho 44 anos, não sou tão, né, das antigas, assim. Eu lembro que eu tinha uma amiga que tinha feito uma redução de mama e tinha pouco leite. E a gente estava numa fazenda. E a gente tinha parido juntos. Os meninos tinham 2 meses, a minha filha mais velha e o filho dela mais velho. Eu amamentei. E foi, ela, ai, aí ainda me cutucava de madrugada. Bia, dá um peito aqui pro Dudu, porque, meu Deus, agora mais um. Mas isso acontece, Isso, né? e a gente foi ter a proibição disso que a gente chama de amamentação cruzada em 85. Por conta de Porque- questões de doença, né? Quando a gente teve um advento maior da questão da AIDS e tudo, aí se entendeu que a gente tinha essa transmissão, né? Então, é isso, a gente acabou não tendo mais esse suporte, juntou a fome com a vontade de comer, porque aí uma questão massiva da entrada, né, da fórmula, Da barateamento indústria, né? da fórmula Sim. e a própria publicidade sem nenhum tipo de regulamentação, então a gente acabou tendo aí um momento, e isso é muito triste imaginar, que a gente teve um momento na população mundial em que 4% apenas das crianças eram Nossa amamentadas. Senhora. Então, essa Isso memória... quando? Anos 80 ali? Anos 80, Por quando ali, começou por ali. aquelas Não, campanhas No de ano que a leite. gente era... Sim, eu sou de 81, isso. né? Você imagina, Ali a gente entre teve... 70 e 80, não vou lembrar a data exata, mas isso Nossa, é um é um número... dado assim, que me chama a é atenção. muito chocante, né? Então, a gente imaginar que isso foi uma coisa muito, assim, que tá na cultura. E hoje, né? qual o Muitos percentual? Hoje a gente, aqui no Brasil, porque aí você tem os dados de aleitamento exclusivo,
e os dados de aleitamento, que ele Sim. pode ser misto, enfim. Então, a gente chega a passar um pouquinho de 50% quando se fala, né, No de geral, Ainda do é geral, pouco, né? mas a 50%. gente ainda tem muito a caminhar, assim, um mundo ideal seria muito mais, né? Mas você imaginar, né, que a gente deveria amamentar exclusivo até os 6 e a mulher só tem 4 meses de licença, a conta já não fecha daí, Não, né? o mercado de Então, trabalho também não permite que isso não aconteça, né? permite. Então, de fato, assim, são muitas barreiras ainda de questões políticas, de questões culturais, né? E sempre lembrar isso, né? Talvez o profissional que te atenda tenha justamente essa cabeça, essa formação, né? Aline, quais são as principais queixas, assim, das pessoas que te procuram, assim, que não estão conseguindo amamentar? Por quê? Muitas mulheres não conseguem amamentar. É mais comum não conseguir de primeira do que conseguir, né? Sim, assim, claro que eu falo que o meu N é viciado, né? Porque eu atendo normalmente, eu trabalho muito, eu tenho, assim, a grata felicidade da maioria das minhas clientes serem ainda gestantes, né? Então, hoje já estou num Nossa, momento isso é que eu atendo maravilhoso. desde a gestação, aquela consciência de que, olha, eu preciso me preparar. Eu ouvi dizer que pode não ser tão fácil. E aí, então, a gente faz essa preparação. Mas, né, a gente tem essa questão de pensar, por mais que eu esteja preparado, eu não estou isenta de problemas. Sim. Né? Então, os problemas vêm, e normalmente é isso, é fissura, às vezes aquele momento inicial em que o leite vem de um volume mais copioso ali, normalmente no terceiro dia, né? Que Após desce parto, aquele- pojadura, né? é. Que a gente chama. E aí, esse momento é um momento que normalmente é mais difícil. O seio tá mais cheio, o bebê tá mais demandante, né? Porque aí já acordou pra vida, né? Eu falo que virou Aí a a pega já chavinha, não né? fica muito legal, E porque o aí peito fica tá mais muito difícil cheio. fazer uma pega legal, e aí pronto. Se a gente não tem um auxílio oportuno, né? Nesse momento, aí a bolinha de neve vai crescendo. Então, é muito diferente. A pessoa que eu acompanho desde a gestação, ela sabe pedir ajuda na hora certa. Pá. Ela vai identificar, Ela É né? importante, identifica. então, Agora, esse a pessoa acompanhamento, que, né? que é no pós-parto, que me liga ou que manda mensagem já no O desespero. puerpério já é Aí, assim, desesperador. o problema já tá assim. Aí você olha e fala, poxa. Tanta coisa podia ter sido poupada, né? Tanta dor, tanta angústia, né? Uhum. E aí a gente vai, que eu falo, limpando casa, né? Vai aos pouquinhos, aparando aqui uma aresta aqui, outra ali. E às vezes de uma forma muito mais lenta, porque é isso, o problema já tá ali Instalado, muito né? mais instalado. E eu vejo muito também que as consultoras de amamentação, quando eu tive a minha primeira filha, ela tem 17 anos, eu tive dificuldade para iniciar a amamentação, Nossa, porque eu eu tive também tive muita muita. dor, eu tive muita fissura e tal. Tive pouquíssima orientação, e eu acho que isso vem muito do médico, do seu obstetra também, né? Sim. Desse olhar do médico que tá fazendo ali o seu pré-natal para falar tanto sobre a possibilidade e, assim, os benefícios de um parto normal, quanto da amamentação. Sim. E aí, depois, com o pediatra. Eu acho que o médico, né, que faz a assistência, ele tem um papel fundamental, né, Sim. Aline, assim, pra... Eu acho que nessa assistência, assim, Bia, tem coisas, assim, que ainda me deixam muito, sabe? Não só isso, né? Você falar sobre amamentação, falar sobre parto, impossível, né? A gente conceber um obstetra que não abre essa brecha. É. E falar de saúde mental. Né? Porque assim, a gente sabe, por exemplo, e eu vou trazer um dado rapidinho, que eu sei que não é esse o foco, mas eu não posso, que a Não, bandeira da vamos saúde falar de mental é uma coisa que eu levo tem para que todos falar, os lugares. tem que falar. E a amamentação, a gente fala que é um fenômeno biopsicossocial, ele é tudo, né? Então, engloba isso. E se o obstetra não fala de saúde mental, a gente sabe, por exemplo, que o índice de suicídio de 0 a 1 ano de vida do bebê, Das ele mães? mata mais mulheres do que hemorragia pós-parto. Meu É Deus. mais frequente uma depressão pós-parto do que uma diabetes gestacional. E vocês gestaram. Sim. Vocês sabem que a rastreio de diabetes está ali, né? Tá. Tá ali Protocolo, englobado né? como protocolo. Por que a gente não tem um protocolo de rastreio de saúde mental? Sim, mental. lógico. Sabe? E são coisas simples, perguntas simples, sabe? Que você consegue ranquear e dizer, olha, essa pessoa aqui, ela tem mais chance, eu preciso estar mais atenta. Nossa. Eu posso encaminhar para uma avaliação, sabe? E ter Sim. uma equipe multidisciplinar ali na gestação. É. E eu lembro que eu fiz, eu conheço a Aline já há muito tempo, e eu fiz um curso de consultoria de amamentação, fui doula há muitos anos, e eu me lembro muito de que a necessidade física, quando, por exemplo, uma pessoa te chama porque está com dificuldade de dar mamar para o filho, de amamentar. Quando você chega lá, ela quer muito
conversar. Ela quer conversar, ela quer Exato. colo, Falar. né? Exato. Quer chorar. Chorar, é o puerpério, aquela queda absurda, Sim. né, De dos hormônio. hormônios, é a questão, eu acho que existe, aí a gente também não pode fugir disso, uma questão social, dos cuidados dos cuidados com o bebê virem muito da mãe, Uhum. a privação de sono, a volta ao trabalho do parceiro em 5 dias, eventualmente Nossa, é um muito. pouco mais, porque tem umas férias, e essa solidão que a gente sente no Sim. puerpério. E eu tava chegando aqui, encontrei um amigo no elevador, ele falou assim, a gente tava conversando, ele falou, isso aqui é igual o puerpério, a gente esquece, porque senão a gente não tem filho de novo, né? E aí eu acho que é isso, porque é tão pesado, e a amamentação vem como mais uma questão do puerpério, né? Sim. E uma cobrança em cima das Então, mulheres tem uma também. cobrança grande, mas não é fácil desse jeito, né? Nossa, eu também lembro que foi bem puxado pra mim. E eu queria amamentar a todo custo. Falei, não, eu vou amamentar custe o que custar. Uhum. E, nossa, peito rachado, fissura, dor, sangue. É. Como é que eu brinco? Suor e lágrimas de sangue, é isso, né? O bebê lá engatado e a lágrima escorrendo. Sim. Você vai na lua e volta, naquelas primeiras Nossa. ali, nossa. E aí eu vou até... Eu brinco exatamente isso. Já voltou da lua? Já voltei. Então tá Porque bom. aquele primeirinho que você fala, meu Deus, não fala comigo, você chega sua, Não, assim. suor e lágrimas, É, assim. E eu lembro que uma pessoa que me ajudava muito, né, minha funcionária, minha super parceira, eu brinco que ela é até minha patroa. A minha querida Fran, ela falou, bota casca de banana. Gente, eu botava casca de banana. Olha, o Tinha um que negócio de falasse repolho também, pra eu que era pra colocar, mastite. eu ia colocar. Banha de picanha. Porque eu tava tão desesperada mamão, que já aquilo ouvi de ali, tudo. que aquilo ali cicatrizasse pra poder dar certo. Aham. E no fim eu acabei tendo que fazer a dieta mista, mas fomos mistas até 8 meses. E isso é maravilhoso, né? A Aham. gente imaginar que não é só 880, né? A gente Uhum. tem N caminhos possíveis, porque temos corpos diferentes, redes de apoio isso. diferentes, Sim. né? A gente tem possibilidades 1000 de fazer essa amamentação acontecer de uma forma confortável para a mãe e Pros para o dois, bebê, né? né? E é isso, essa questão do psicológico, ela é, assim, presente em todos os meus atendimentos. Praticamente eu falo que, assim, 70% do meu trabalho é acolher. Com Uhum. certeza. É chegar, olhar no olho, é falar, olha, vamos enxergar o teu limite? Qual é o teu limite saudável aqui? Então, você já teve que atender né? alguém pra virar e falar assim, não é pra você, tá te fazendo mal. Não é uma decisão minha, mas Sim, apresentar mas, como assim, possibilidade, sim. sim. Sim, diversas vezes, sabe? De, olha, eu tô vendo que tá sendo... Muito Tá parecendo que O eu tô pessoal sendo pensa que a demais consultora de pra amamentação você. vai chegar pra ser mais uma pressão. Tipo Mais assim, uma vim pressão. aqui resolver pra você amamentar Sim. de qualquer jeito. Aqui, tem gente que, né, assim, isso já não acontece comigo há muito tempo, mas assim, de a consultora chegar e esconder mamadeira chupeta, porque ela não pode saber que eu tô Nossa. fazendo isso. E não Uhum. eu preciso saber tudo o que você tá fazendo pra eu poder te ajudar. É porque é um Sim, apoio, porque- não um julgamento, né? Exatamente, eu não tô ali pra uma cartilha da mãe perfeita, eu tô ali pra É. tornar aquilo possível pra você. E se for possível pra você, né? Uhum. Porque é isso, eu falo assim, que é antes do mame, que é da gestação, até o desmame, eu conduzo o desmame. E o Uhum. desmame pode ser de uma criança enorme, que tá super bem, que tem já outros círculos, né, de Uhum. sociais, que não, o peito ali é mais um recurso pra ele, mas pode ser um bebezinho, que aquela Uhum. mãe tá exausta e falou, Aline, meu limite Não chegou, como é que a aguento gente vai mais. fazer? E eu vou Uhum. ajudar, claro que eu vou. Aline, eu cheguei aqui num limite, eu tô fazendo a amamentação mista, eu não dou conta de seguir Tô com o peito cansada. e translactação. Nossa, Eu eu vou tentei usar essa mamadeira. translactação. Gente, pra mim foi um pesadelo. Teve mulher Sim, que acho que adorou. Pra mim foi um pesadelo. Eu vou até fazer um convite para você que está assistindo, colocar aí nos comentários, seja você pai que acompanhou a sua esposa amamentando, qual foi o seu maior desafio na amamentação? Você mãe, você pai, avô, enfim, o que você identificou que foi o seu maior desafio que depois a gente vai E pra vai quem não ouvir. sabe o que é translactação, a Aline vai explicar melhor, mas é basicamente A gente usa uma sondinha, uma né? sonda, É exatamente. É como se, assim, o bebê precisa de um leite complementar. Então, isso, em algum momento, né, foi identificado isso, que o bebê precisa daquele leite complementar. Que pode ser o próprio leite da mãe ordenhado, que ele não tá conseguindo extrair, e pode ser uma fórmula. Uhum. E aí,
Então, você pensa num potinho, quase como um mecanismo de uma caixa d'água, né? A gente usa a gravidade, assim. Então, é uma sondinha que ela não é feita para amamentação, mas é usada para isso. É uma sonda sonda bem fininha. fininha. E aí a gente coloca ali num potinho com esse leite tá e o coloca leite? junto do Com o seio. Então, na hora peito. que o bebê abocanha, ele abocanha. Imagina Também que a isso aqui é o sonda. peito, ele Ele abocanha a sondinha junto com o peito. Então, Aham. ele mama o leite da mãe e mama também esse leite da sondinha. Que pode ser um leite ordenhado ou uma fórmula. Ou uma fórmula. E aí ele tem aí acesso de uma forma mais fácil a esse leite e querendo ou não, é uma otimização, assim, um pouco de tempo, né? Porque durante ali a mamada, ele já tá ganhando o leite complementar. Mas é isso, acaba em algum momento sendo algo que pode ser pesado. Tem Nossa, pessoas pra que mim foi levam muito isso por pesado. muito tempo. Às vezes tem questões realmente que afetam muito a produção, como uma hipoplasia mamária, que é uma condição que você não tem um desenvolvimento total das mamas ainda na puberdade. Então, é uma pessoa que tem menos tecido mamário. Só Menos glândula. 25% dessas mulheres vão conseguir amamentar, né? Então, a gente já sabe que essa mulher em algum momento vai precisar de complemento. E aí pode ser que ela leve. Eu já tive muitas pessoas que até 6 meses levou essa translactação junto com o peito. Tem outras que chega um momento que fala, Aline, não dá. Porque é Nossa, trabalhosa, é muito né? desgastante. Eu vou ficar com o peito, mas a gente vai ter um leite fora do seio aí, vamos testar as possibilidades. Às vezes é o copinho, às vezes é a colher, às vezes é a mamadeira. E eu vou conseguir orientar todos esses casos. Porque, mais uma vez, eu tô ali para tornar aquilo possível, acolhimento. né? E claro, a E gente vai sustentável sempre- também, e né? sustentável. Porque não adianta ser tentando- possível enquanto a consultora tá lá com você. Que as Exato. mágicas todas acontecem quando vocês chegam. Tudo tá dando errado, aí você vai e bota... Nossa, não tá acontecendo assim, nada. levantou assim. E aí depois a vida continua, porque Sim. as madrugadas você também tá mais Sim. cansado. Imagina você cansado. A amamentar já é Tentando difícil, aí você vai, amamentar. pega uma sonda, bota, enche o potinho cai, a criança... é bem caótico, bem né? caótico. Agora, existem situações assim... Olha, nessa situação X, essa mãe não pode amamentar. Existe uma contraindicação absoluta pro aleitamento? A contraindicação absoluta vai ser alguma doença transmissível. Que aqui o que a gente vai ter mais é a questão do HIV, né? A gente, se a mulher não tem... E aí são situações muito raras que podem específicas, acontecer, né? Mas, por exemplo, um parceiro que trouxe o vírus para dentro de casa, ela não tinha noção, então amamentou sem saber que estava infectada, né? Mas a gente... É muito raro. Hoje em dia, com os controles que a gente tem, a gente, inclusive, está comemorando a erradicação da transmissão vertical, né? Isso foi maravilhoso. Então, o bebê, ele é gestado naquela mãe que tem o vírus e ainda assim consegue não ser infectado. Mas tem algumas situações, por exemplo, uma herpes que tem uma lesão ativa, sabe? Aí vai ser contraindicado. Mas na maioria dos casos, se você tá gripada, você pode amamentar. Se você tá com dengue, você pode amamentar, sabe? Não passa. Inclusive é o contrário, né, Aline? Então pensa, a Aline vai explicar. Eu tô gripada, eu tô com uma virose. Amamentar não vai passar o vírus, justamente vai passar o anticorpo daquele vírus, né? Exatamente. Claro, se você estiver se sentindo muito angustiada, amamenta com uma máscara, né? Sim. Lava bem as mãos sempre, tudo, mas amamente, né? A gente tem estudos muito incríveis, assim, por exemplo, com moradoras de rua, que elas têm anticorpo para leptospirose. Por quê? Porque elas têm contato com a urina do rato. Então, você pensar que o leite, ele é um organismo vivo. Eu me arrepio de falar, porque eu tô arrepiada é também. incrível, assim, né? É um organismo vivo, ele tá ali em constante mutação. Então, às vezes um bebezinho mais gripado, a gente consegue com a própria pele ali do seio perceber que o bebê tá com febre, vai um pouco ali de uma substância que é antitérmica. Então, cara, você pensa assim, é muito perfeito, né? E é de graça, né? Aí eu falo de graça mais ou menos, né? Porque custa ali talvez umas 40 horas semanais, né? De graça financeiramente, eu digo. De graça financeiramente. Se você for pensar no valor das fórmulas, né? Com certeza, não. Ainda mais a gente tá falando de fórmulas especiais, aí a gente tá falando de E a gente tá falando aqui de consultoria de amamentação, mas o Brasil é referência em suporte ao aleitamento materno, em bancos de leite. É o país com o maior suporte para o aleitamento do mundo. A gente tem bancos de leite incríveis. Então, se você tem uma dificuldade, não tem grana para contratar
uma consultora de amamentação, que seria o melhor dos mundos, vá aos hospitais vá ao que banco tem de bancos de leite, né? leite. Banco de leite de referência da sua área, né? Você pode ligar no 160, opção 4, para descobrir, né? Não só para também se tornar doadora, né? Porque quem tem aí um com leitinho certeza. sobrando pode ajudar as outras mães. Mas também entrar no site Amamenta Brasília, né? E aí você tem todas essas E fora daqui, informações. você tem alguma informação, Aline? Então, Porque a gente está aí pro Brasil porque- todo. Isso. Quando a gente fala de fora de Brasília, aí a gente tem lugares que vão ter uma rede, mas tem, por exemplo, fundações, né? Aí são coisas mais específicas. É porque aqui em Brasília a gente tem uma rede muito boa, né? Muito bom. né? Praticamente todo hospital tem um banco de leite. Mas eu posso até depois deixar aqui nos comentários, mas tem um site que a gente entra específico e fala tudo a nível Brasil, assim, tá? Isso é legal, Mas eu porque vou a gente trazer. não limitar o acesso a esse tipo de suporte apenas para quem pode, Sim, né? sim. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com esse assunto que tem um monte de tentáculos. Até já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta aqui com a Mãe Pode. Hoje um assunto muito demandado, inclusive por vocês que nos acompanham, a amamentação, quebrando os tabus. Não é fácil não, é cheio de perrengue, mas a Aline França está aqui para desmistificar um pouco esse assunto. Aline, a gente estava falando sobre um site, né, que para que as mães de outros lugares, assim, fora do Distrito Federal, fora de Brasília, procurem bancos de leite, procurem por apoio, porque a gente sabe que nem todo mundo pode pagar uma consultoria de amamentação, né? Sim, pode procurar o site da Fundação Fiocruz, né? A gente lá vai ter ali, pelo menos enumerado ali. Normalmente vai estar mais concentrado nas capitais mesmo, não tem jeito, né? Mas tem ali uma rede de apoio, porque muita gente acredita isso, que o banco de leite é só um lugar onde você doa leite e o leite é distribuído para os bebezinhos que estão em UTI e tal. E não, tem esse suporte à amamentação, né? É um lugar de promoção de amamentação também. Do apoio, né? E aí, falando do apoio, eu queria falar um pouco sobre a rede de apoio, qual é o papel dela e a importância dessa rede de apoio para essa mulher conseguir amamentar. E eu acho que ela passa tanto pela gestação e o parto também, né? A rede de apoio para que ela consiga parir da forma como ela desejar. Se sentir respeitada por isso, nas vontades dela. E na amamentação, se for de fato um desejo dela, real, de amamentação, como pode, né, como as pessoas da família, seja o parceiro, a parceira, os avós, os profissionais podem apoiar essa mulher, porque amamentar não é só sobre quem amamenta e quem recebe o leite, é muito mais amplo, né, Aline? Muito mais amplo. É uma dedicação realmente de muitas horas por dia, muitas vezes por dia, né? A gente, quando fala nos cursos, assim, eu falo, olha, você já pensou que você vai passar 12, 15 vezes por dia amamentando? Aí os olhinhos arregalam, né? Então, de fato... E eu vou trazer um pouco de dados científicos mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, quando você tem o acesso da gestante à informação ainda na gestação sobre a amamentação, a gente tem um índice melhor de aleitamento. A gente sabe que se junto com a gestante, alguém da rede de apoio ou a sua parceria recebe a informação, a gente também aumenta, tá? Essa prevalência, né, que a gente fala da amamentação e também o tempo de amamentação exclusiva, e aí, somado a isso, se ainda assim você tem um suporte profissional no pós-parto, você melhora ainda mais os números, tá? Isso são dados da ABM, Academia Americana de Lactação, né? E aí eles têm um estudo, assim, eles têm protocolos de puericultura e amamentação diversos, são 37 protocolos, mas um deles fala dessa preparação ainda no pré-natal, e ele traz esses dados. Então, assim, não é porque eu sou a Aline, tô vendendo meu peixe, não, de fato, é porque faz muita diferença. A gente
entender o que está por trás, né? Então, o companheiro olha de outro lugar, entendendo o quanto é demandante fisicamente. Tá ali, o fato de você só chegar e falar, Ju, você tá com sede? Quer uma água? Né? Gente, eu achava isso o máximo, você sentar. Comida aqui na sua boca, sabe? Ou olhar no olho, né? Essa semana eu tô com um caso, assim, bem desafiador, né? E aquilo, o companheiro senta do lado dela, olha nos olhos dela e fala, a gente vai dar conta. E aí, eu fico emocionada de ouvir isso, porque eu acho que faz tanta diferença, né? É isso. Aline, eu ia perguntar isso no bloco anterior. Você falou, assim, também sobre acompanhamento no pré-natal, né? E eu ia entrar na questão dos ginecologistas obstetras, né? Eles observarem a mama da paciente, da gestante, porque às vezes tem a questão do, o bico invertido. Sim. Enfim, tem mulher que faz redução de mama, tem mulher que colocou silicone, né? Tem aquele mito, eu coloquei silicone, não vou amamentar. É importante que o obstetra tenha esse olhar e fale logo, né? Fala, olha, pode ser que você tenha alguma dificuldade, já vai se preparando para isso, porque eu não recebi essa orientação. Suporte, né? E tem muita obstetra que não dá essa orientação, né? Nada. A maioria. Assim, a gente tem questões físicas, né? Isso faz parte do acompanhamento que a gente fala, o pré-natal de amamentação, ele consiste em você observar também a mama. Essas limitações, né? Por quê? Porque a gente vai elencar fatores de risco. Então, por exemplo, uma mama que ela sugere ser hipoplásica, que é aquela condição que eu falei que não se menos glândulas mamárias. Completamente. Ela é fisicamente diferente. Então, você pode já investigar aquilo e você já trazer essa preparação para essa mulher. Poxa, é uma queda tão grande do cavalo, quando você vai descobrir só lá no pós-parto, que a sua produção já mergulhada talvez no não puerpério, seja suficiente. Aí, seu bebê já perdeu o peso, você já tá... Quando você vem preparada, você já tá com o plano ali, sabe? Para executar. Essa questão, né, da redução de mamas. Então, a gente vai alinhando... Isso, de fato, é... A redução de mamas, sim. Dificulta? Então, você consegue elencar pra gente, assim, fisicamente, na parte da anatomia da mama, o que pode dificultar, de fato, a amamentação e trazer um desafio maior? Não impedir, mas desafiar um pouco mais essa mãe. A questão dos mamilos não é um fator determinante, mas pode sim ser um fator complicador. Elasticidade dos mamilos, a gente também tem uma questão de observar. A própria questão física, como eu falei, ser uma condição de hipoplasia, né, do desenvolvimento. Vocês podem pesquisar por mamas tuberosas, né? Vai aparecer bastante coisa. Muita gente, inclusive, quando vem, fala assim, eu fiz uma cirurgia eu coloquei implante. Eu falo, por que você colocou? Porque às vezes é isso, a minha mama era uma maior do que a outra, eram muito diferentes. Aí você vai investigar, outros têm uma foto, tudo ali. Tava ali a mama hipoplásica, entendeu? A questão de colocar a prótese não costuma, por si só, ser uma questão. Normalmente, hoje vem tudo por trás do músculo e tal. A gente tem mais questões na apojatura, porque a prótese compete com o espaço do leite ali, né? Desse edema. Então, normalmente são apojaduras mais dolorosas. Por exemplo, diabetes gestacional. É uma condição que pode trazer impactos importantes, porque normalmente é um bebê que ele precisa de mais volume de alimentação, porque ele ainda não consegue compensar, né? a questão da glicemia, e a mãe tende a ter um atraso na apojadura. Por conta da diabetes. Então, tem algumas questões que a gente já ali no pré-natal consegue né? Às vezes, algum fator também metabólico, né? De tireoide, enfim. Então, são várias coisas que tanto o obstetra pode estar atento, e se seu obstetra não tiver, procure uma consultora de amamentação e também procurar ainda na gestação o seu pediatra, que é coisa que a gente também consulta de pré-natal. A consulta de pré-natal, que a gente também deixa para depois. E aí, o bebê já nasceu, você vai acabar marcando com quem tem vaga. E assim, procurar os profissionais que tenham afinidade com o que você busca para você. Porque tem aquelas mulheres que, eu quero ter um parto normal. Isso não é garantia de que ela terá. Mas então, vou buscar profissionais, né? que me levem a isso. Eu quero amamentar. Porque tem mulheres que falam, eu não vou amamentar exclusivo porque eu quero ter liberdade, porque eu quero ter vida. E tá tudo bem, é a escolha de cada uma. E aí você vai buscando esses profissionais de acordo com as suas vontades e os seus desejos para você conseguir ter esse apoio, né? Isso, a mulher, outra condição que a gente não falou, a cesárea eletiva, né? Porque aí envolve também, se eu quero fazer uma cesárea marcada, eu também tenho chance de ter um bebê menos pronto para mamar. E tenho chance do meu corpo demorar também um pouquinho um pouquinho mais a entender que o bebê nasceu.
Então, essa questão da escolha do profissional, ela faz toda a diferença justamente para que a mulher se sinta ali amparada e também tenha esse suporte desde o comecinho, né? Pensando ali no que ela deseja e não ter intervenções equivocadas, né? E o que você poderia dar de orientação? Eu acho que o mais desafiador da amamentação, aí eu tô falando como CPF, pessoa física, é você conseguir segurar esse aleitamento exclusivo. Não sei, eu tinha uma ideia fixa com aleitamento exclusivo que eu precisava fazer e uma questão de honra. De honra, eu vou fazer. E eu tive 4 filhos, 4 gestações e consegui, graças a Deus, amamentar os 4 exclusivamente por 6 meses. O que você acha que é essencial nesse momento? É você ter uma rede de apoio? Porque eu me lembro que eu fiz um curso no pré-natal, mas aí eu busquei muita informação. Deixa sempre comida pronta, congelada, estruturas que a gente nem imagina, mas que vão te dar suporte logístico para você conseguir parar e amamentar, porque senão fica complicado. Eu acho que assim, a chave de tudo é você primeiro ter informação de qualidade, porque a gente ainda tem a amamentação, você precisa estar constantemente estudando, sabe? Não é uma coisa que dá para você pegar um livro de 20 anos atrás e aplicar. Verdade. Você precisa estar constantemente estudando. Então, isso é uma questão. Então, informação de qualidade. Se eu tiver com o peito muito cheio, eu boto compressa de frio ou calor? Sim. Né? A gente saber o que fazer, isso é muito... Porque antigamente era uma coisa do quente. Bota, entra embaixo do chuveiro, deixa só água, aumenta a produção, né? E aí, a produção e piora. Num primeiro momento, você tem um alívio, porque o calor é vasodilatador, então aquilo que estava muito ali... Alivia, né? Alivia, só que aí vem um efeito rebote, né? Então, uma informação equivocada, ela já traz problemas. Com certeza. E fora isso, essa questão de pensar na logística. Eu acho isso incrível nesse curso. A logística não só da amamentação, mas do pós-parto. Sim. Você imaginar assim, hoje eu dou conta de fazer isso na minha casa. Mas daqui a pouco eu tenho uma pessoa que 24 horas depende de mim para sobreviver. Não vai dar conta para fazer nada. Então, o que eu faço, quem vai fazer? O que meu companheiro faz e vai estar me auxiliando, quem vai? Como a gente vai manter essa logística da casa funcionando? Rotina, né? E outra, você pensar na rotina de amamentação. E é uma das partes também, quando a gente fala no curso, todo mundo faz... Rotina. Meu Deus, não tinha pensado. É você imaginar onde você vai amamentar. Ah, mas eu comprei uma poltrona, o quartinho tá lindo. Ô, meu amor, mas você vai conseguir passar 12 vezes por dia... olhando pro seu bebezinho, para aquela parede linda que você decorou, sem ter nada para fazer, não vai. Não vai. Sabe? Ah, mas que eu não quero expor o bebê a telas. Meu amor, ele vai estar de olho fechado. Você precisa manter a sua cabeça funcionando. Depois que o negócio engrenou, assisti muita série. Séries e séries, né? Então, assim, você imaginar que você tem que amamentar num lugar confortável, que participe da rotina da casa. Você pensa que, né, aquilo antigamente silencioso, não pode ter uma estímulo. Coisa reservada. Gente, vamos combinar que às vezes você amamenta passando um café ali. A verdade é essa. É isso. Pô, ainda mais quando você tem outros filhos. Com um farelinho caindo. Ele limpa a carequinha dele ali de um farelinho e tá tudo certo. Mas é isso, assim, pensar no local onde você vai amamentar, pensar no que você vai comer. Então, assim, às vezes quando eu conheço a rede de apoio, eu falo, incentivo, faz um chá de marmita, né? Pede comida congelada. A gente já inclusive, dei de presente. Chá de marmita é ótimo. Já dei de presente pra muitas colegas, assim, de olha, a gente pegou tal lugar aqui, agora tem um voucher. Agora que caiu o meu negócio. Desculpa, gente. O chá de marmita, o quê? Você faz chá de bebê, chá de fralda, faz um chá de marmita. Então, pode ser desde as pessoas que vão lá na sua casa cozinhar e deixar um monte de comida congelada, se você tem um freezer adorei. bom. Se não, Aline, eu tenho um freezer pequenininho. Vamos ver uma loja que tem aqui perto de você. Entregas, né? As amigas vão lá, compram cada uma tantas refeições muito e você legal, tem ali seu primeiro adorei. mês garantido de comida. Nossa. Gente, isso é uma questão isso é uma benção. incrível, que faz toda a diferença. Ou aquilo, cara, minha sogra tá querendo muito ajudar. Pede pra ela levar comida pra você. Ela vai se sentir super útil. Porque ela tá fazendo alguma coisa pra você. São estratégias, né, que a gente pode usar. Cara, às vezes tem uma pessoa ali ávida por te ajudar. E você pode pedir, né? A gente fica muito nessa coisa de... eu tenho que dar conta de tudo, né? O filho é meu, né? Pedir ajuda é algo muito legal. E também fazer esse combinado com a sua própria parceria, né? De falar tudo o que vier ali, ser uma conversa mais transparente, justamente para que você tenha a ajuda que você precisa e ele também possa falar, né? Uma ajuda que a gente pede, ela não é menos ajuda, ela é uma ajuda específica, ela é até melhor, e né? não Mais tem efetiva. essa de, só a mulher dá de mamar. O pai, eu não posso fazer nada. O que eu vou fazer? Eu vou ficar dormindo.
dormindo. Todas não, as outras fazer, Ele pode fazer companhia, sobretudo companhia, né? Assim, eu tive sorte nesse aspecto. Meu marido, ele às vezes ficava olhando pra minha cara só. Tipo assim, não deixava levantar sozinha. Nem que ele cochilasse no sofá, assim, aí eu... acabou. Ele, acabou. Tá. Sim. Bota pra rotar, né? Sim. Tem que ter o negócio aí, da criança rotar. Tá atento a tudo, Depois né? vai fazer um xixizinho, um cocôzinho, troca a fralda, A fralda né? que acabou, vou repor os algodões, vou jogar isso aqui fora, vou Não recolher é o tipo, lixo. só uma coisa que Não. só você pode fazer. Não. Ele Tudo quer bem, você. só o peito, mas até segurar. Esses dias, essa semana, teve um pai que falou, a gente tava na pediatra e aí precisava amamentar e não tava com almofada nem nada. E eu fiquei segurando o bebê, querido. porque era uma posição mais difícil. Invertida, Eu fiquei né? segurando o bebê, porque aí eu falei, agora vai dar certo. Então é isso, é pensar no todo, no no geral. bem-estar, né, no geral. E agora, uma coisa que eu sempre... eu ficava indignada, eu falava, gente, a gente tem tantas privações no pós-parto, e aí tem gente que fala que não pode amamentar deitado, não pode comer um monte de coisa. Eu quero desmistificar isso aqui, porque acho que o puerpério, ele por si só é um tempo de privação de saúde mental, muitas vezes, de sono, de alimentação, de rotina, de necessidades básicas para essa mulher, a despeito dela ter toda a rede de apoio do mundo, né? A gente tem uma entrega muito grande, né? O esgotamento do próprio parto, enfim. Pode comer o que quiser? Pode. O que a gente tem que pensar, Bia, quanto mais diversa, melhor, né? Mais qualidade tiver essa alimentação, melhor para claro. todo mundo, né? Porque a mãe tá num processo de plena recuperação. Se tenha sido parto normal, uma cesárea, ela tem uma ferida em cicatrização. Ela tem uma recuperação de um corpo que passou por uma maratona, né? Esse voltar ali, e a gente não volta, né? Também é uma pegadinha essa história do voltar. Mas ali voltar um normal, né? Um funcionamento normal. O novo normal. O novo normal. O novo normal. A gente fica com o essencial. Você falou muito bem, são as necessidades básicas que eu preciso garantir. Eu tomar banho, escovar dente, comer, fazer um xixi, fazer um cocô. Fingir que dorme. Exato. Que é tudo sono e também. é isso, assim. Então, de fato, isso já demanda demais. Já. E aí, se junto com isso ainda tem um peso de eu não posso comer chocolate, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Feijão, couve, cebola, né? É muito pitaco, né? Se você comer tal coisa, vai dar gás. Eu acho que é por experimentação, né? O que eu estudei à época é assim, você come tudo. Agora o bebê começou a ter cólica, então, será que foi aquilo ali? Eu vou tentar tirar, mas eu acho que em linhas gerais é isso, né? Na verdade, faz muito mais parte de uma imaturidade do sistema digestivo do bebê do que, de fato, com o que a mãe comeu. O que a gente precisa fazer restrição é quando é caracterizado a alergia. E a alergia eu também acho legal a gente explicar, Bijo, porque é algo que está muito presente, né? Quem nunca conheceu uma mãe que cuidou de um bebê, que teve que tirar tudo, né? Porque o bebê teve a PLV. O diagnóstico, ele é feito na seguinte forma, você tira tudo de leite e da traços, mãe, né, gente? Né, da alimentação da mãe. E se tiver uso de fórmula, também vai ter que passar por uma fórmula especial. E aí, a gente vai fazendo isso, né, por um mês. Normalmente, 15 dias você já percebe uma melhora, quando é aquele bebê muito irritado, que tem muito muitos refluxo, gases, né? que tem, às vezes, sangue, muco nas fezes, muita assadura. Às vezes, tem uma só dessas coisas. Depois de passado um mês, normalmente tem uma expressiva melhora. Aí, o que o médico faz? Reintroduz, porque ele precisa fazer o que a gente chama de TPO, que é o teste de provocação oral. Então, introduz e de forma muito orientada, tipo, Ju, você vai comer esse pedaço de queijo, e né? vamos ver o que vai acontecer. Vai observar. Legal. E aí, a gente caracteriza a alergia. Mas, de um modo geral, até se você, por exemplo, tem um documento do Ministério da Saúde que ele fala de uso de substâncias, de alimentos, de medicações por parte do lactante, não, por parte da mãe que tá lactando, que tá né? amamentando. E ela, por exemplo, o chocolate lá, ele começa a ser um problema quando você consome mais de 800 gramas por dia. Ou seja, coma seu chocolate plena, tá? Pra dar um pouquinho de endorfina, por favor, pra essa mãe. Nossa. Então, imaginar isso, assim, evitar excessos, lógico, claro. né? A gente tem algumas coisas que, de fato, passam pelo leite, como a cafeína, como o glutamato monossódico. Então, vai comer o seu sushi, não vai comer todo dia, ali o shoyuzinho. Mas, poxa, uma vez, né? Equilíbrio, né? E a água? Agora, eu queria te perguntar da água. Porque as pessoas falam, a gente tem uma demanda física para pra litros de água. pra produzir o leite, né? Você tem que ter muito.
Mulher que não bebe, que bebe pouca água, vai produzir pouco leite? É binário isso, assim? Então, o que a gente tem, né, assim, de evidência científica, é que você deve beber água de acordo com a sua sede. Porque a sede, vocês devem lembrar que é uma sede Muito. descomunal. Principalmente Na quando hora que senta você pra começar, né? começou, parece que vem assim, você tá no deserto, assim, né? Eu sempre falava, Deus abençoe todas as pessoas que trazem água pra uma pessoa que tá amamentando. Porque, de fato, é incrível. Mas, o que eu falo é, não negligencie a sua sede. Porque como a gente entra num processo de total privação, você negligencia a sua vontade de beber água, de fazer xixi, de comer. Então, às vezes, dá 4 horas da tarde, você ainda não comeu nada. Então, esteja atento. E a gente tem dados científicos que nos mostram também que quem bebe leite em excesso tem, na verdade, também uma inibição. Leite não, água em excesso. A gente tem uma inibição também de produção. Então, assim, olha aí, eu tá vou vendo? além, sabe? Aquela pessoa que se força a beber água, porque tem gente que fica Isso nessa. é novidade, né? Eu tenho que Muita beber gente 6 acha que litros. Porque tá? é uma Então, coisa... assim, beba de acordo, lógico, vai ser mais do que você já bebe normalmente, antes de estar gestante. Gestante, a gente já tem uma sede maior, porque tem muito mais sangue circulando, né? Muito mais sangue sendo Você tá produzindo um filtrado. ser humaninho ali, né? E tudo mais. Mas quando chega no puerpério, pós-parto, a gente precisa aumentar, mas não para além do que seria. Olha, isso é bem legal falar. Eu não sabia Porque, gente, disso, assim, eu A tive informação. muito leite, doei leite, amamentei 2 filhos. É uma coisa que eu quero te perguntar, porque deve ser a dúvida de muita gente. E eu nunca bebi água loucamente. Nossa, e é uma Nunca. informação que eu recebi, assim, bebe muita água, que ajuda a Eu não produção, bebia. que repõe. E eu aí- tentava beber bastante, lógico assim, 5 litros, só que assim, eu enchia um garrafão e ficava o dia inteiro, tentava E o ficar mais dia engraçado inteiro, que eu né? acho que a gente tinha as orientações antigamente assim: para você produzir leite, você tem que ter uma alimentação de qualidade, um sono de qualidade, tem que beber bastante água. Eu falei, gente, tudo isso é incompatível com o puerpério. Então vamos trazer coisas mais realistas, né, né? possíveis de serem feitas. A pergunta que eu quero te fazer, não sei se a gente tem tempo, Ju, pra A gente bem responder. rapidinho, que a gente tem que chamar o As intervalo. mulheres que ficam grávidas e estão amamentando. Eu lembro que eu engravidei, a minha filha tinha 4 meses e ela estava em aleitamento exclusivo. A primeira coisa que a minha avó falou foi: tira o peito, porque senão você vai ter um aborto. E eu amamentei os 2 até 3 anos de idade. Sim. Pode, né? Pode. Inclusive, agradeço muito essa sua pergunta, porque é uma coisa assim que eu fico muito triste quando eu tive que desmamar porque eu engravidei, né? Claro, sim, eu tô com muita sensibilidade, eu não tô aguentando, né? Tô tendo perturbação na amamentação, é outra coisa, mas eu quero e desejo seguir amamentando, você pode. Não Aí tem vou trazer problema aqui nenhum. uma coisa pra gente imaginar, né? Por que entra-se nessa questão de pensar que não se poderia amamentar? Porque a gente tem ali um grande boom de ocitocina na hora que o bebê começa a mamar. E você pensar nesse boom de ocitocina, ele ser suficiente para ser Entrar em responsável trabalho de por um parto, aborto, exato. entrar em trabalho de parto, a gente não poderia, por exemplo, fazer sexo na gestação. Porque não tem uma ocitocina, uma descarga de ocitocina maior do que essa. Isso. E ninguém é proibido, né? Então, de fato, a lactogestação, ela é totalmente possível. E é desmistificar isso, porque a gente tem mitos, e como você falou, não dá pra gente pegar um livro de 50 anos atrás e seguir aplicar ele. pra hoje. Existem esses lugares, esses senso comum que vai passando de geração para geração que a gente precisa começar a questionar, né? Bom, já a gente continua a nossa conversa. O papo rende mesmo, né? É um assunto que rende bastante, mas daqui a pouquinho a gente volta. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta aqui com a Mãe Pode, hoje sobre amamentação. A gente está recebendo aqui a Aline França, que é especialista em amamentação, consultora de amamentação. A gente já falou sobre tanta coisa interessante, descobrimos coisas, né, que beber água em excesso pode atrapalhar e não ajudar. E agora a gente quer falar sobre desmame, né, Bia? Desmame. Eu acho que a gente se preocupa muito em saber amamentar. Mas desmamar, seja o desmame que o bebê faz por conta própria e deixa a gente arrasada, porque a gente se sente rejeitada, foi exatamente isso que aconteceu. O meu segundo filho, ele parou de mamar com 8 meses. E eu fiquei arrasada, me senti rejeitada. Eu fico arrepiada de lembrar. E aí, depois, no meu último filho, eu amamentei muitos anos e eu sentia culpa de querer desmamar. Porque eu tava me sentindo menos mãe, porque eu não tava mais querendo aquilo ali, já tava me incomodando.
Vamos falar do desmame. Dá pra gente fazer um desmame gentil, como né? Existe esse... Eu acho que assim, tem muitas nomenclaturas, né? Pra ser desmame gentil, desmame respeitoso, Sim. desmame... Aí vai, né? O que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte: o adulto da relação, né? A dona dos peitos, ela é a que manda no processo, né? Então, assim, se ela não quer mais, já é o suficiente pra gente conduzir Isso um é bem legal. desmame. E esperar que esse desmame aconteça naturalmente, o bebê olhe e fale, mamãe, muito Não quero obrigada, mais. né, por todo esse tempo, eu vou deixar agora o seu Somos muito peitinho em paz. felizes juntos. Never, né? Isso não vai acontecer. É muito raro mesmo. Então, assim, a gente pode ir trazendo limites quando a gente chega num patamar que não tá legal. Então, por exemplo, assim, durante o dia, tô amamentando em livre noturno, demanda. Cara, não tá dando mais. Você tá no meio da rua e essa criança pedir pra mamar. Então, eu vou limitar essas mamadas do dia. Não, eu tô precisando dormir mais. E claro que não é garantia, né? A gente desmamar e o bebê parar de acordar. Eu ia Spoiler dizer pra isso. todo mundo. Aí você fala que desmame noturno pra eu dormir. Não. Tem uma questão. Se ele acorda e não é pra mamar, outro adulto também pode Aí entra o fazer esse parceiro, a rede de suporte. apoio, né? Então, a gente tem aí uma questão que, lógico, faz sentido também, o desmame noturno nesse sentido. Então, a gente pode pensar nessas estratégias para sempre chegar num patamar mais confortável de amamentação. Eu tenho mães, por exemplo, limitou a demanda do dia, desmamou de noite, cara, agora eu vou aqui até 5 anos, porque isso. só mama 3 Fica mais vezes por sustentável, dia, né? só mama É diferente daquela mãe que chega aos 3 anos com o bebê em livre demanda. Não, Arrancando o muito... peito dela no meio da rua. E a gente vai começando a ter, e tem uma classificação mesmo, uma questão psicológica mesmo, né? Classificada como doença, que é a perturbação na amamentação. É uma E angústia, é uma coisa muito desesperadora. Fala, Bia, porque eu amamentei. A minha filha eu fiquei grávida, ela tinha 4 meses, então eu segui a gestação inteira. Eu lembro que eu entrei em trabalho de parto, minha bolsa estourou. Aí eu liguei pro meu médico e falei, eu vou amamentar, botar ela pra dormir aqui, daqui a pouco eu vou ir pra Paris, rapidinho, já chego. E aí amamentei os dois, aquele caos, quase gêmeos, a diferença só de 1 ano e tal. E quando a Maitê fez 3 anos, o Guilherme tinha 2, eu tava lá naquela função de pandemia, todo mundo em casa e amamentando. Muito difícil também fazer desmame com todo mundo em casa. E toda vez que a Maitê pegava no meu peito, era uma angústia que eu não sabia explicar. Me dava uma agonia física, uma agonia mental, mais, e eu precisava tirar ela do peito. Sim. E aí vem uma culpa, porque eu não conhecia isso. Era o meu 4º filho e eu não sabia nem que isso existia. Sim. E eu comentei com a minha médica, a Ju, que você deve conhecer, Juliana Rezende, maravilhosa, vou mandar um beijo pra ela. E falei, Ju, eu tô sentindo isso. Ela falou, Bia, o nome disso é perturbação da amamentação. E aí, o que eu acho muito legal é que, dependendo da idade do seu filho, pra gente poder pensar no desmame. Se você tem uma criança maior, a minha filha tinha 3 anos. Então, eu comecei a combinar. Quando tem o dia, quando tem sol, não pode mamar. Só tem o mamar quando o sol vai embora e a gente vai dormir. E aí, quando ela fez os 3 anos, que realmente estava insustentável pra mim, a gente fez o bolo do tchau do mamar. Fizemos um bolo, demos o tchau pro mamar. Eu fico até emocionada de lembrar que foi a última vez que ela mamou. Então, a gente tava ali na frente do bolo, ela mamou. Ai, meu Deus do céu. Chorei. E chora mesmo, chora. E aí, foi aquela despedida. E eu lembro disso, da culpa que eu senti porque eu não queria mais. Sim. E do alívio também. E foi tranquilo, assim. É um encerramento de ciclo, né? Eu falo que, assim, desmamar é igual acabar um relacionamento que a gente sabe que tá ruim. Exatamente. Dói mesmo, assim. Não é porque tá ruim que você fala, beijo, tchau, querido. Não. Sim, dói. Então, é um processo, encerramento né? de ciclo. É um olhar para aquilo e falar, meu bebê tá crescendo, né? Exatamente. Então, eu inclusive, incentivo muito. Eu acompanho, né, o que a gente chama de desmame gradual. E a gente tem técnicas e mais técnicas para fazer isso. E eu sempre incentivo, quando é para finalizar, a gente fazer um ritual mesmo. Então, assim, pode ser a festa do mamar, pode ser um piquenique, pode ser um balão que a gente solte. Enfim, já tive mãe que pintura de amamentação, né? Enfim, então, diversas coisas que dá pra gente fazer para marcar aquele momento, principalmente quando a criança é maiorzinha. Ela já tem esse Porque aí entendimento. você consegue né? linkar. Entende. Lembra aquele dia que a gente foi no zoológico, fez o piquenique, tinha o bolo, a gente cortou o bolo, deu tchau pra mamar? Então, você não mama mais. Lembra que a gente combinou? Ai, mesmo, tá.
E é uma lembrança positiva e não Lembrança ruim, positiva, né? Daquele traumático, término. né? Tem mães que fizeram um álbum, né? Tipo um livrinho com fotos. Então, a criança não ama mais, mas ela gosta de olhar e saber daquela história, sabe? Então, assim, você criar um encerramento bonito para aquilo. Positivo, que foi Positivo. bacana para os dois Sim. durante um Nossa, tempo, E né? não quer dizer que a gente não vai chorar. E eu falo, pode amamentar chorando, pode falar que você tá feliz, você tá chorando, mas você tá feliz, porque foi um momento muito bonito, vocês Imagina, tiveram eu tô aqui chorando uma 4 vida- anos depois. eu vou mandar depois pra você uma música que tem Nossa, e da Isadora Canto, que é Tchau Tetê. Ave Maria, calma ele é aí. de se acabar, assim, que você vai Nossa, ouvindo e sabe, vai normalmente lembrando, E ainda mais lembrando. que comigo aconteceu o que aconteceu com o seu segundo. O meu filho Lorenzo, ele parou de mamar Aham. também, assim, espontaneamente, aos 8 meses. Ele já tinha uma dieta mista e eu morria de medo de dar mamadeira e ele largar o peito, ele não largou. Mas é isso, eu não fui assim, eu acho que eu pequei nisso, eu não fui atrás de muita informação, mas eu sabia que podia correr esse risco, então eu fiquei tentando não dar mamadeira. Nossa, foi um perrengue E ali danado. por volta dos 8 meses tem uma greve, sabe? Então, Bebês fazem uma grevezinha. ele tava comendo muito bem. Aham. E aí, um belo dia, ele começou desse jeito. Virou o rosto, Nossa, fiquei virou o arrasada, rosto. gente. E eu fiquei arrasada também. Falei, poxa, eu queria pelo menos até um ano, né? E eu fiquei arrasada. E aí, enfim, foi assim. Eu nem lembro quando foi a última vez. Sim, Assim, não teve sim, essa transição. Sim, porque não foi não partiu de você, né? Foi assim, tchau, não quero mais, vou comer e vou tomar minha mamadeira. Mas Realmente, e é intenso. isso, é um sofrimento real para as mães. Então, eu falo que se pra amamentar você precisa de rede de apoio, para desmamar também. Meu Deus, eu achei mais Tá? difícil desmamar. É isso que eu ia falar. De Inclusive, verdade. costuma ser mais difícil desmamar do que seguir Porque amamentando. vem uma culpa Sim, também de você né? não querer mais amamentar. Sim. Eu ficava me sentindo uma mãe péssima. E é um recurso também, né? Você quer... Nossa, A total. criança tá querendo atenção, você precisa, sei lá, terminar aqui alguma coisa. Você bota no no peito, você acha que você tá ali atendendo, né? E tá doente, é o peito que salva. Ai, Caiu, machucou, é o peito isso, que salva. é o peito que É sempre, salva. o peito tá é muito... entediado, tá com Não sono, é só alimento, né? Não é é só alimento. Muito mais. Nossa, Eu com tinha acolhimento, uma professora né? que ela falava assim, peito não é só comida, peito é comida, diversão e arte. Ótimo, Pão e circo. É isso, assim, é tudo, É isso, né? com certeza. Então, Com de certeza. fato, assim, preenche muitos lugares. E aí, a gente se colocar nesse lugar de falar, cara, agora eu vou ampliar esse relacionamento com o bebê, né? Eu vou conseguir sentar e brincar, eu vou olhar o que tá por trás desse pedido de atenção E ter aqui. outras estratégias de acalmar, porque o Exatamente. peito acaba sendo o caminho mais rápido. Mais fácil. O meu filho caía. Mamá, tava com dor, mamá, tudo era um mamá. Tudo é uma E aí mamá. você precisa lançar mão de outras estratégias. Exatamente. E é muito rico isso também, de Sim, alguma forma. Sim. Porque aí você amplia, né? É o que eu falo, você não tá retirando algo do teu bebê, tu tá ampliando. É, com Você certeza. tá ampliando, né, as Ele possibilidades pode de ser acolhido relacionamento. de outras formas. E você pensa, ele com outras pessoas, ele vai pra casa da avó, ele passa a tarde inteira, Ou nem seja- lembra do mamá. Uhum. Mas tá com você o quê? Porque é a forma que ele sabe se relacionar de primeira ali. Claro. Então, eu falo que o desmame, ele é gradual, não só pro bebê, mas também pros adultos, Nossa, né? com certeza. Pra que a gente possa começar a olhar e falar, eita, agora, ó, quando machucar, eu vou ter que ter outro recurso. Exatamente. Vou ter que, vou então ter é que bom pensar em ser outra gradual coisa. para poder a gente ir criando, né? Tateando essas estratégias e Faz conseguindo parte do também amadurecimento mesclar. deles também. Com Eu acho que é muito certeza. bacana. A gente Com lembra, certeza. mas... Aline, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas ainda dá para a gente encerrar. É um assunto muito rico mesmo. Mas antes da gente encerrar, eu quero falar sobre as mães que não conseguiram amamentar. Né? Como é que é quando você... O que você usa de abordagem para essa mãe que está muito frustrada? Ou então essa mãe que vai ter que fazer dieta mista e teve esse medo que eu tive. Ai, meu filho vai largar o peito se eu der mamadeira. Sim. E aquela mãe que não consegue mesmo, não deu, foi desgastante, Ou que o não leite está quis também, secando, né? ou que não quis. Escolheu não Escolheu não amamentar. amamentar, né? Como é que é? Então, a gente é sempre importante partir desse princípio do respeito a essa vontade da mãe, né? Eu já tive, por exemplo, situações que por saúde mental a pessoa falou, olha, Não meu dou limite conta. tá aqui, eu não dou mais conta. E a gente conduz esse, né? Até porque quando você para de amamentar, uma das coisas que a gente fica mais preocupado é uma mastite, um engurgitamento, né? A gente, inclusive, tem casos muito, assim, um número muito alto de mastite nessa fase do desmame. E, por exemplo, a mãe que deseja não amamentar, ela vai ter uma apojadura. Vai. Então, tudo isso precisa ser conduzido. Manejado.
Exatamente. Então, né? assim, não é porque eu não quero amamentar que eu não preciso ter uma consultora de amamentação, pelo Porque ela é contrário, existe fisiológica, né? suporte, De é alguma fisiológico. forma. Então, assim, o não querer ou não poder, né? Porque às vezes chega um limite. Às vezes, vou precisar fazer uma cirurgia que vai ser incompatível, vou tomar um remédio. Vou ter que eu fazer tô uma com viagem a câncer. trabalho. Eu já atendi mãe que estava com câncer, ia precisar começar a fazer o tratamento. Nossa. Era incompatível com a amamentação. Então, nessas horas, o acolhimento é o que fala mais alto. É você dizer, olha, tá tudo bem. Vamos aqui alinhar as expectativas. Você chegou até onde foi possível para você. Claro. Além do peito, ele tem a mãe, né? Uhum. Quando a gente desmama o bebê, a mensagem é: o mamá vai embora, mas a mamãe vai ficar, né? Eu tô aqui. E é isso. O peito não vai mais fazer parte da rotina de vocês, mas o olho no olho, na hora de dar uma mamadeira, pode existir, Sim. né? O chamego ali, o cheirar aquele cangotinho, O colinho, o colinho. né? Isso tudo permanece. Continua. Então, a gente poder trazer isso para a mulher de um lugar muito libertador, inclusive, Sim. sabe? Porque, de fato, a gente tem uma cobrança muito intensa, E né, é social aquela mulher nesse que também sentido. que fala, olha, vai ter que complementar, né? Não existe leite fraco, mas existe produção um pouco menor. Isso. E- A gente pode ter, por diversas questões, né? Ou por falta de estímulo, ou por realmente questões físicas e fisiológicas, a mulher não conseguir produzir a quantidade de leite que Às que o vezes bebê passa a própria precisa, né? puerpério. Eu lembro que contando um relato rápido também, eu queria muito amamentar a qualquer custo, né? E era banana no peito, casca de banana no peito. A gente, não façam isso, tá? Aquelas Depois eu falo loucuras. Não, eu Não cheguei a façam isso em fazer, casa. viu? Olha. E aí, o meu filho nasceu com um pé torto congênito. Ai. E quando ele tinha 20 dias de vida, ele teve que colocar o gessinho, né? E Aham. aquele gesso, e eu já sabia disso, mas na hora eu fiquei muito impactada, Aham. porque é um gessinho que vai até a virilha, assim, é como se fosse metade vira, parece um boneco, né? Uhum. Da cintura para Fica baixo. paradinha, assim. E aquilo ali mexeu muito comigo. Né? E às vezes as pessoas falavam, não, mas você não sabia que ia ser assim? Sabia, só que uma coisa é saber, outra coisa é você ver seu filho recém-nascido engessado, com a perna inteira engessada. E meu leite deu uma secada. Uhum. E aí eu lembro, e nesse dia que ele colocou o gesso, eu só chorava, e eu dava de mamar, e era aquilo, a lágrima escorria em cima do menino, e eu ia secando a lágrima, e aí tanta gente falava, não chora, seu leite vai secar. E eu falava, não chora, "Ai, vai passar pra ele. agora, Exatamente. Nossa. E até a minha mãe, que me deu uma força absurda, assim, mas ela falou assim, você não queria tanto amamentar? Eu falei, mas agora eu não quero mais nada. Não sei. Agora eu não sei nem o que eu quero, eu só quero viver isso porque eu não sei nem como é que eu tô sabendo lidar com essa criança engessada. Uhum. E aí depois, no fim, voltou, mas assim, tem impactos emocionais importantes também, né? Tem, a gente pensar que a própria dor também, né? A Uhum. dor ao amamentar, ela também, porque o cortisol, ele bloqueia o reflexo de Uhum. ocitocina. Então, uma mãe também que tem muita dor, ela tende a injetar menos leite, entende? Então, tem muita... quando eu falo que a amamentação é biopsicossocial, Com é certeza. muita coisa É. envolvida, né? E essa questão da gente também desmistificar o uso da fórmula é importante. Claro que a Sim. gente tem que falar que a gente tem uma indústria muito agressiva, a Sim. gente tem muitas coisas. Da e a qualidade do leite materno, isso, né? da qualidade do leite materno e tudo mais. Mas é importante a gente saber que a fórmula não é um veneno, né? Ela pode A salvar, fórmula ela realmente, pode ter uma né? muleta, recurso, ela né? pode ser um recurso perene na vida de uma mãe que Importante. amamenta, pode ser um recurso pontual. Então, assim, a gente encarar como prioridade número 1 alimentar o bebê. Não é 8 Entendeu? 80, Então, assim, né? se a forma de alimentar esse bebê é mista, é exclusiva com leite materno, é exclusiva com fórmula, a gente primeiro vai sempre buscar essa saúde da díade, que a gente fala dessa dupla, né? Da mãe e o bebê. E às vezes, Então- né, Aline, a fórmula acaba sendo o que sustenta a amamentação por mais tempo. Exatamente. Exatamente. No meu caso, foi o que Às aconteceu. vezes, é justamente o que vai tornar possível isso A ser mais amamentação. longevo, né? Mesmo que não seja exclusivo. Mesmo que não seja exclusivo. E aí a gente lembra daquela máxima, cada gota de leite materno importa, Importa. Uhum. né? Eu já atendi uma mãe que ela tinha 3 cirurgias mamárias de redução.
Então, ela teve, assim, muitas complicações na primeira amamentação. Então, na segunda, a gente tinha metas curtas, assim, vamos até o primeiro mês. Comemora o primeiro mês. E nunca foi amamentação exclusiva. Sempre foi mista, Porque não era ela não possível tinha, e tudo não bem. tinha produção mesmo. E aí, 2 meses. Eu não sei mais como que ela tá, porque perdi, né? A gente acaba perdendo contato. Mas a última mensagem que ela me mandou, o bebezinho tava próximo de fazer 1 ano e ele ainda mamava. Olha, Então, que assim, bacana. sabe? Que É uma bênção. coisa que quando a gente alinha as expectativas, a gente tem acolhimento, você consegue ir levando mais pra frente. O próprio desmame gradual mesmo, na maioria das vezes, ele consegue prolongar o tempo de amamentação. É isso, gente. Ó, Que conversa informação, incrível. apoio. Quem amamenta é uma boa mãe, quem não amamenta é uma boa mãe. Se é aleitamento exclusivo, se é misto, não interessa. O importante é a gente olhar para as nossas vontades e para os nossos limites também, que eu acho que é o que falta muito dentro da maternidade. É a mãe né? estar bem para poder cuidar, né? E o bebê tá alimentado, seja como for. Sim. E aí eu vou te pedir, Aline, primeiro te agradecer, pedir para você deixar suas redes sociais. Sim. Lá tem bastante informação de qualidade. A Aline faz parte de um grupo incrível Tá aqui aí de na tela, inclusive, né? Ah, então ótimo. Que ela faz parte de um grupo muito bacana de profissionais que cuidam ali desde a gestação até o pós-parto, que é o pessoal da Livre Maternagem, que é um grupo incrível de mulheres que cuidam de outras mulheres. Vale muito a pena vocês buscarem, né, se informar e ir atrás das redes sociais. E te agradecer e pedir para você deixar assim uma mensagem final pra gente encerrar esse tema. Isso, eu acho que assim, a mensagem final que eu deixo é que as mulheres não deixam de amamentar por não saber das vantagens, dos benefícios do aleitamento materno. Elas deixam de amamentar por falta de apoio. Então, seja a rede de apoio. Se você puder, seja a rede de apoio de uma mulher que amamenta e torne essa experiência o mais respeitosa e leve possível. Tá? Então, isso. Primeira questão, né? Inclusive, fico super feliz quando é uma amiga falando assim, olha, eu quero dar de presente para minha amiga uma consultoria de amamentação. Olha, Falei, que cara, maravilhoso. se todo mundo tivesse uma amiga assim, né? Fica a dica também. Fica a dica. E, bom, meu Instagram é Aline França Materna. Na verdade, eu não tenho cedilha, né? Então, fica Aline Franca Materna. E o Instagram da Livre Maternagem, essa equipe maravilhosa da qual eu faço parte, é @Livre Maternagem. A gente tem uma equipe ali de 17 mulheres, né? É muita mulher junto, Incrível. mas muita potência. Então, de fato, é um trabalho também que eu faço com muita paixão, né? Então, assim, o papo rende muito porque é isso. A gente tá falando daquilo que a gente acredita, a gente sabe que é capaz de mudar muitas coisas, né? Muitas Ali dentro histórias, da dinâmica né? familiar, né? Uma família por vez, né? Como o pessoal da Luz fala, né? Da Luz de Candeeiro, ou mudando o mundo, uma família por vez, um né? trabalhinho Então, de formiguinha é um mesmo, trabalho né? de formiguinha, mas extremamente transformador. Parabéns, Muito Aline, obrigada, por esse Aline. trabalho lindo que você faz, por tanta informação compartilhada hoje, né? Exatamente. Que a gente espera que tenha levado informação e acolhimento para todas as mulheres e Isso. homens que nos assistem, para que sejam rede de apoio, porque é muito importante. Também qualquer ajudinha já é uma gota de leite a mais. Com certeza, gente. Muito obrigada pelo espaço, viu? Imagina. Ó, a gente agradece a audiência de vocês. Comentem o que vocês acharam, as dúvidas a gente leva para a Aline, ela responde depois. Compartilhe o vídeo, segue a gente nas redes sociais, também tá aí na tarde para vocês. O Instagram do A Mãe Pode, a gente vai compartilhar alguns cortes da nossa conversa, do nosso bate-papo com a Aline e a gente tá de volta aqui na semana que vem. Até lá. Beijo.